segunda carta do apóstolo Paulo. Vou pedir para virar o ventilador hoje, porque hoje está bem, estou sentindo frio aqui. Obrigado, Rodrigo. Eu sei que a sua intenção é a melhor possível, mas hoje, se continuar assim, eu vou ficar meio resfriado. Parecendo pastor Nutella, né? Fico nada. Aqui é saúde. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Vamos nos colocar em pé, irmãos, uma vez mais, por favor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Muito bem, assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus? Eu quero pensar com os irmãos nessa noite uma sequência, uma continuação. A gente ficou 2 semanas, sem ter culto aqui às quintas-feiras. E a gente fez algumas lives, porém, temas livres, temas avulsos. E hoje a gente está voltando, nesse período de recessão, antes do período de recessão, a gente estava expondo a segunda carta de Paulo a Timóteo. A gente já fez a introdução, já ministramos os versículos 1 e 2, já ministramos os versículos 3 até os 5, e eu quero dar sequência, quero dar continuação nessa noite, continuidade, melhor dizendo. Quero pensar com os irmãos, então, a respeito do seguinte tema: a formação espiritual de Timóteo, hoje, parte 2. Porque a gente viu, antes do recesso aí, no versículo 3, a oração de Paulo, A gente vê as orações de Paulo na Bíblia, são orações altruístas, e a gente não vai falar sobre isso. A gente viu no versículo 4 a relação de Paulo com Timóteo, era uma relação muito íntima, muito próxima, era como se fosse de pai, uma relação de pai e filho, uma relação muito, muito próxima e muito íntima mesmo. E a gente viu no versículo 5, o legado familiar de Timóteo. Sua mãe era judia, seu pai era grego, sua mãe Eunice, sua avó Lóide, e desde menino, desde criança, a gente viu isso no versículo 5, desde criança, desde menino, desde muito pequeno, Timóteo cresceu diante dos ensinamentos e dos preceitos da palavra de Deus. Portanto, ele tinha uma base muito sólida, ele tinha uma fundamentação bíblica muito forte, ele era como se fosse versátil, especialista no Antigo Testamento, como todo judeu. E hoje, a gente vai ver aqui no versículo 6, que é o primeiro ponto, nós vamos trabalhar apenas com 2 pontos hoje, Paulo falando sobre a questão do dom espiritual. E Paulo está orientando Timóteo, está advertindo, está exortando, está admoestando Timóteo a reavivar o dom que Deus concedeu, que o Senhor Deus conferiu a ele. E no versículo 7, Paulo fala sobre a disciplina pessoal. Paulo fala sobre algumas qualificações que um líder espiritual, que um líder cristão deve ter, ok? Então vamos analisar, chama a sua atenção aí, para o versículo 6. Olha o que o apóstolo Paulo diz aí no versículo 6. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. A ideia de admoestação aqui, é a ideia de uma exortação mesmo. É como se Paulo estivesse chamando a atenção de Timóteo, é como se Paulo estivesse puxando a orelha de Timóteo. Por quê?
é importante entender o contexto. Nós estamos falando aqui de um período de perseguição. Nós estamos falando do ano 65 até o ano 67 da era cristã. Os cristãos estavam sendo perseguidos, agora não mais pelos judeus, mas pelos romanos. Os cristãos eles eram considerados inimigos do Estado. Paulo, o seu maior apóstolo, porque Pedro já tinha morrido, por volta do ano 64, 65, um pouco antes, Paulo, o seu maior apóstolo, ele estava condenado, estava preso, e a acusação que estava sobre ele é que ele era um malfeitor. E malfeitor, dentro daquele contexto, significava que Paulo era um criminoso, um bandido. E o que estava acontecendo? Estava tendo uma debandada geral. Os cristãos estavam abandonando o cristianismo. E quem era judeu, convertido ao cristianismo, estava voltando para o judaísmo. Quem era pagão, incrédulo antes de converter, quem era pagão antes da sua conversão, incrédulo, ímpio, estava voltando para o paganismo. Então é nesse contexto que Paulo escreve essa carta para Timóteo. Paulo está, na verdade, encorajando Timóteo. Timóteo, permanece firme. Timóteo, continua firme na batalha. Não desista, não tira o time de campo. Não abandona o barco, não chuta o balde, não chuta o pau da barraca. Parafraseando ou contextualizando, é isso que Paulo estava falando para Timóteo. E aqui, irmãos, a gente vê algumas coisas interessantes aqui. A impressão que nos passa, e eu vi que vários comentaristas, eles estavam inclinados a esse pensamento também, é que Paulo estava insatisfeito com o nível espiritual de Timóteo. Então esse é o primeiro ponto aqui, ou a primeira análise que a gente faz desse texto. Parece que Paulo estava insatisfeito com o nível espiritual de Timóteo. Porque olha o que Paulo fala, no versículo 6, que você reavive o dom de Deus que há em ti. Deixe-me perguntar uma coisa para você. E eu fico pensando, Paulo insatisfeito com o nível espiritual de Timóteo. Irmãos, Timóteo não era um crente comum não, irmãos. Não era um crente nominal. Não era um crente, não era uma pessoa qualquer. Não era o João da esquina ou Manuel do açougue. Muito pelo contrário. Era um grande companheiro de Paulo. A gente vê várias referências de Timóteo. A gente vê Paulo falando de Timóteo em várias cartas. A gente vai encontrar Paulo, por exemplo, lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, Timóteo, a gente vê citações de Timóteo em 1 Coríntios, 2 Coríntios. A gente vê citação de Timóteo, as cartas fazendo menção de Paulo, ou melhor, as cartas de Paulo fazendo menção a Timóteo. A gente vê lá na carta de Filipenses. A gente vê, por exemplo, quando Paulo escreve aquelas cartas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, quem é que estava com Paulo? Timóteo. E Timóteo, a essa altura aqui, ele era o pastor da igreja de Éfeso, a igreja mais relevante nessa altura do campeonato do Novo Testamento. E não obstante a tudo isso, Paulo está insatisfeito com o nível espiritual de Timóteo. Deixa-me perguntar uma coisa para você. Você está satisfeito com o seu nível espiritual? Sim, pastor, eu estou super satisfeito. Estou orando o suficiente, jejuando o suficiente, me consagrando o suficiente. Tem algo de errado com você, irmãos. Porque se Timóteo, se Paulo consegue identificar, detectar, se Paulo está insatisfeito com o nível espiritual de Timóteo, um grande homem de Deus,
um homem santo, piedoso. E Paulo fala em uma das suas cartas, lá escrevendo aos Filipenses, melhor dizendo, que ele não tinha ninguém melhor do que Timóteo, que ninguém era tão assim fiel, tão dedicado, tão aplicado como Timóteo. E agora Paulo está insatisfeito com o nível espiritual de Timóteo. Irmãos, a gente tem que estar sempre insatisfeito com a nossa vida espiritual. Sempre. Você tem que estar sempre fazendo uma autoanálise, uma autocrítica. Você tem que estar sempre examinando a si mesmo. Você tem que sempre estar fazendo tem que ter um senso crítico e cobrança. Você mesmo tem que eu mesmo me cobro muito. E isso é muito bom, porque no dia que você cruzar os braços, acomodar, você está morto espiritualmente falando. Então, se você sente isso, essa cobrança interna, se você sente o Espírito Santo falando ao seu interior, você tem que orar mais, tem que jejuar mais, tem que ler mais a Bíblia, tem que ser mais dedicado, mais aplicado, tem que se envolver mais, tem que se comprometer mais, tem que evangelizar mais, tem que falar mais de Jesus. Isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal. Então, a primeira análise que eu faço aqui é que Paulo, ele estava insatisfeito com o nível espiritual de Timóteo. Uma outra coisa interessante que a gente vê aqui nos versículos 6 e 7, irmãos, a gente vê Paulo incentivando Timóteo, mas ao mesmo tempo exortando Timóteo. A gente vê Paulo exortando Timóteo no versículo 6 e no versículo 7, e ao mesmo tempo a gente vê Paulo incentivando Timóteo. Ou seja, Paulo faz a exortação, a admoestação, e ao mesmo tempo ele incentiva Timóteo. O que nós podemos aprender com isso, irmãos? Isso aqui é um princípio didático. Você nunca pode chegar para uma pessoa e primeiro ou só exortar e não incentivar. Eu aprendi com meu sogro é pastor à moda antiga, né? Ele já jubilou, mas ele sempre falava assim comigo: Fabiano, quando você quiser chamar a atenção de alguém, você nunca chega e fala dos defeitos da pessoa. Primeiro você chega e fala das qualidades. Primeiro você vai encher a bola daquela pessoa. Aí depois você começa a esvaziar. E eu levei isso muito a sério. E eu procuro aplicar isso em todas as áreas da minha vida. Então, quando eu quero chamar a atenção do Gabriel, meu filho, por exemplo, eu nunca chego e vou direto ao ponto. Eu nunca falo dos defeitos. O que eu faço? Primeiro eu falo das qualidades. Eu encho a bola do Gabriel. Aí tem uma expressão que a gente usa lá em Minas Gerais, aqui eu não sei se você já ouviu essa expressão. Aí quando o indivíduo já está se sentindo como se fosse pão na lavagem, né, uma expressão de mineiro, pão na lavagem, né, se você colocar o pão na lavagem é comida de porco, ele fica todo inchado, né, ele incha. Então quando o Gabriel sente que ele está inchado, orgulhoso, né, tipo assim, nossa, eu sou isso tudo mesmo, pai. Aí eu vou lá e começo a esvaziar a bola dele. Eu faço isso com a Nicole, eu procuro fazer isso na minha relação de líder, liderado, com os meus amigos, com os meus familiares, no meu casamento. E a Suzy aprendeu também, ela faz isso comigo, quando ela quer falar de um defeito, de um erro, de uma falha, primeiro ela fala de uma virtude e de uma qualidade. Então aprenda isso, e Paulo faz isso, irmãos. Paulo, ele incentiva, olha como que ele começa. Por essa razão te admoesto, que reavive o dom de Deus. Exortação. Exortação. Que há em ti pela imposição das mãos. Incentivo. Ele admoesta, exorta, mas incentiva. Você tem o dom de Deus. Ou seja, você tem potencial, você é capaz. Você recebeu um dom de Deus. E versículo 7. Não te envergonhes, portanto, aliás, versículo 7, estou lendo 8.
Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Ou seja, é como se ele estava chamando Timóteo de covarde, né? Tu deu jeito de falar. Já pensou se ele falasse assim, Timóteo, deixa de ser covarde? E aqui a gente aprende também, né? É o jeito de falar. Ele estava chamando Timóteo de covarde. Só que ele usa palavras, porque é uma relação de pai e filho, e uma coisa é você falar face a face, outra coisa é você falar por carta, né, ou pelo WhatsApp, né? Você sabe muitas vezes que você grava um áudio num tom, a pessoa entende no outro tom. Você escreve e acha que a pessoa vai ter uma reação e ela tem outra reação. E eu fico pensando em Paulo escrevendo as suas cartas, né? Quando ele escreveu, por exemplo, a primeira carta aos Coríntios, ele escreveu A igreja entendeu B. E Paulo era um cara versátil, poliglota, né? Um grego polido mesmo, um grego clássico mesmo, né? Um grego bem polido, apesar de ser o grego koiné, que era o grego comum, mas ele era versátil, era um homem muito culto, inteligente, acima da média. Mas ele escrevia A igreja entendia B. Então aqui, Paulo, já mais maduro também, mais experiente, ele, em vez de chamar Timóteo de covarde, o que ele fala? Ele diz que Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então Paulo exorta e ao mesmo tempo incentiva. E isso a gente deve aplicar, irmãos, em todas as áreas da nossa vida. Nunca chegue e coloque o dedo na ferida. Nunca chegue a... Eu aprendi com meu sogro também, ele disse assim, olha, quando eu fui pastorear nos Estados Unidos, eu peguei uma igreja que na época problemática, difícil, complicada, mas depois Deus mudou o quadro daquela igreja, Deus mudou a história daquela igreja. E eu cheguei e falei, nossa, a primeira coisa que eu vi, o baterista tocando com brinco. Eu falei, meu Deus, eu sou crente à moda antiga, o que eu faço? Não que seja pecado, né, usar o brinco. Mas era assim, umas coisas, ele estava bem assim, como que eu posso dizer? Bem assim, bem mundano mesmo. Aí vi o pessoal do louvor com umas roupas bem impróprias, inadequadas, indecentes, vulgar e outras coisas mais que eu vi na igreja. E acabou o culto, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Aí liguei para o meu sogro, falei, pastor, não liguei no mesmo dia, liguei depois de alguns dias. Aí falei, pastor, a igreja aqui deu o diagnóstico da igreja. Falei, o que o senhor faria no meu lugar, pastor? Ele falou assim, olha, a primeira coisa, você tem que conquistar esse povo. Primeiro você conquista, depois você confronta. Ele falou, não tira uma cadeira, não muda nada. Porque essa igreja não tem a sua cara, ela tem a cara de outro pastor. Então, se você tentar mudar alguma coisa, eles te mudam daí. Eles te expulsam daí. Você vai ser colocado para fora. E demorou quase um ano para a gente conquistar, cair na graça das pessoas. Aí quando eu senti que eu caí na graça das pessoas, que Deus me deu graça, Deus me fez conquistar a confiança das pessoas, aí eu comecei a fazer as mudanças que eu queria. Comecei a implantar a visão que Deus me deu. Então é assim que a gente tem que fazer. O nosso grande problema é que muitas vezes a gente quer mudar as coisas da noite para o dia. Eu me lembro, eu gosto de dar o exemplo da Suzy, né? A Suzy tinha um cabelo até aqui, meu bem, até aqui. E a gente queria que ela cortasse o cabelo, né? E a gente é de uma época que tudo era proibido, tudo era pecado. Não que era pecado cortar o cabelo, mas você não podia também cortar um corte radical, né? Aí eu falei, Suzy, corta paulatinamente, devagar. Aí um dia ela foi, tirou um dedo, outro dia ela tirou outro dedo. É um dedo que fala? É um dedo, né? Não é dedo da mão não, tá? Aí, sem que a igreja percebesse, o cabelo dela estava assim, curto. Mas se ela cortasse de uma vez, o povo ia ficar assim. Eu, por exemplo, vocês devem se lembrar que quando eu era jovem, eu só usava calça social, né? Agora eu fiquei velho e estou usando calça jeans. Aí eu acostumei mesmo, ficar com calça social. Falei, nossa, Suzy, e o pessoal, pastor, só é jovem, para com essa mania de achar que é velho.
Aí eu falei, mas agora o povo já acostumou a me ver de calça social. Aí eu comecei a usar calça social na cidade, na rua, aliás, calça jeans. Aí as pessoas me viam assim, parecia que eu estava cometendo um pecado capital, irmãos, um pecado gravíssimo. Aí o pessoal foi acostumando, aí depois comecei a vir de calça jeans na igreja, né? Enfim. Então, assim, o que Paulo está nos ensinando aqui, irmãos, é essa questão que você nunca pode chegar primeiro e confrontar. Você tem que chegar e conquistar primeiro. Aí depois você vai implantando aquilo que você crê, aquilo que você acredita, aquilo que Deus tem colocado no seu coração. E essa foi a minha experiência lá em Boston. E no meu casamento a mesma coisa. Muita coisa que eu queria para o meu casamento, para o meu relacionamento, é um processo. Ninguém muda ninguém da noite para o dia. É um processo. Nosso grande problema é que a gente quer mudar as pessoas, as coisas, da noite para o dia. E tem que ser um processo, né? Degrau por degrau, passo a passo, tem que ser tudo paulatinamente, ok? Uma outra observação aqui, irmãos. Então, antes você tem que exortar, mas também incentiva, ok? Mas também não seja aquela pessoa que só incentiva, exorte também, porque senão você vai estar criando um monstro, né? Porque as pessoas precisam aprender a ouvir não. Pessoas que não aprendem a ouvir não, pessoas que não sabem ser contrariada, elas terão muito problema na vida. E a gente está vendo uma geração hoje que está crescendo, né? É só sim, 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 sim. E essas pessoas terão problemas no futuro. Então, outra coisa importante aqui também, que Paulo fala para Timóteo, no versículo 6, Paulo encoraja Timóteo a reacender o fogo. E a gente sabe, irmãos, que o fogo ele é mantido mediante a brasas. E a ideia aqui não é que Timóteo estava desviado, não é que Timóteo estava afastado, não é que Timóteo estava caído. Timóteo era um pastor, era um líder. Ele era o líder da igreja de Éfeso. A ideia aqui é que ele precisava reacender aquele fogo que estava começando a querer apagar. Quem é churrasqueiro aqui sabe disso, eu não sou churrasqueiro. Mas você sabe que quando o fogo está apagando, você, Samuel, que é churrasqueiro profissional, você e o Emerson, o que tem que fazer quando o fogo está começando a apagar do churrasco? Carvão, o que mais? Mais o quê? Só? Então, aqui, o fogo estava começando a apagar, o fogo de Timóteo. Então, Paulo diz para ele, olha, reacende o fogo. É a ideia de não deixar o fogo apagar, é a ideia de aumentar o fogo. Aí, irmãos, eu gosto muito de uma passagem que está lá no Antigo Testamento. Levítico capítulo 6, versículo 12 e 13. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Levítico, capítulo 6. Moisés falando sobre a lei do holocausto. Claro que essa lei não se aplica a nós hoje, mas o princípio sim. Levítico capítulo 6, versículo 12 e 13. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote tem que fazer o quê? O que ele faz? Ele acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Irmãos, para o fogo arder todos os dias sobre o altar do Antigo Testamento, é claro, no Novo Testamento, isso aqui não é um altar, era um modelo diferente. O sacerdote, todos os dias, ele tinha que fazer o quê? Colocar o quê? Lenha na fogueira. Trazendo para o campo espiritual, é o que a gente tem que fazer todos os dias. Muitas vezes o nosso altar, que é o nosso coração, o fogo está se apagando. Quantas pessoas que já não queimam por Deus mais? Quantas pessoas que vão orar, parece
que oram por obrigação, por imposição, por dever. Parece que é uma questão de protocolo, parece que é bater cartão. Eu, todos os dias, irmãos, eu nas minhas orações, se eu não chorar, eu preciso chorar. Eu preciso me quebrantar diante de Deus. Então eu começo confessando os meus pecados, eu me arrependo. Eu começo, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, eu preciso de Ti, eu me humilho. E eu tenho que orar em línguas todos os dias. É uma coisa minha, particular, todos os dias. Eu preciso. Isso é um código meu, é uma coisa particular minha, não estou dizendo que isso se aplica a você. E tem dia, irmãos, que dá 1h30, 2 horas, e eu estou lá, Senhor, não chorei, não orei em línguas ainda. Enquanto o Senhor não me renovar, não me restaurar, eu não vou sair daqui. Aí daqui a pouco começo a chorar, daqui a pouco eu sou renovado, sou restaurado. Deus me quebranta. Mas tem dia também que é 5 minutos. Eu já estou quebrantado, humilhado mesmo. Já estou sendo renovado, restaurado. Tem dia que parece que a luta é maior, né? Tem dia que parece que a luta é menor. Então, irmãos, quantas pessoas que não têm esse prazer de orar mais, de buscar a presença de Deus. Então o sacerdote fazia o quê? Todos os dias pela manhã, ele colocava lenha na fogueira. Coloca lenha no seu altar, no altar da oração, no altar do louvor. Reserva um tempo para você todos os dias ter um tempo de qualidade com o Senhor. Um tempo de qualidade, de preferência, eu sempre falo isso, nas primeiras horas do dia. Nas primeiras horas do dia. Eu me lembro quando eu era adolescente, que eu ia orar com meu sogro, de madrugada, 5 da manhã, e ele falava assim, de madrugada a fila é menor. De madrugada a fila era menor. Não sei se você já teve experiência de orar de madrugada. Irmãos, claro que não é nada místico, nem supersticioso. Não tem nada a ver com superstição, com coisa mística. Mas é uma coisa diferente. É uma coisa diferente. Quem já teve experiência sabe o que é. Que você está dedicando as primeiras horas, primícias. Estudos dizem que o sono mais profundo é das 3 da manhã até as 6 da manhã. Eu li uma vez um artigo sobre o sono, e nesse artigo dizia que o sono mais profundo, aquele sono mais gostoso, é das 3 às 6 da manhã. Aí o que eu fazia? Ou eu orava das 3 às 4, ou das 4 às 5, ou das 5 às 6. Por quê? Primícia. Para oferecer o melhor para o meu Deus. É isso que a gente precisa fazer, irmãos. A gente precisa resgatar essas coisas que a gente está perdendo com o tempo. Por causa da correria da vida. Lembra que você vinha para o culto antes, há 10, 20, 30 anos? Que não precisava fazer nada, já chegava a glória, descia o poder. Mas por quê? O nível de intensidade, o nível de oração, de busca, de consagração. E hoje, a gente está orando menos, está jejuando menos, está buscando menos. Aí Deus age menos, atua menos, opera menos. É um fato. Então, irmãos, é isso que Paulo está dizendo aqui. Para Timóteo reacender o fogo. Volta a colocar lenha no seu altar, Timóteo. Volta a colocar brasa no fogo. Vai lá e remove a cinza. Não deixe o fogo apagar. E Apocalipse capítulo 2, carta de Jesus Cristo, né? Porque João só foi o instrumento, a igreja de Éfeso. Lembra o que João escreveu? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende, volta à prática das primeiras obras. E é isso que nós precisamos fazer, irmãos. Deixa eu adiantar aqui. Uma outra coisa importante aqui. Irmãos, Timóteo, ele não necessitava de novos ingredientes espirituais em sua vida. Muito pelo contrário, o que ele precisava era apenas reavivar o que já possuía. Note você que Paulo não fala assim, você precisa de uma inovação, você precisa de um modismo, você precisa de fazer coisas diferentes. Foi isso que Paulo falou para Timóteo. Você precisa adicionar novas coisas na sua vida,
agregar novas coisas, adicionar coisas novas. Não. Paulo diz para Timóteo que ele precisava, era apenas reavivar o que já possuía. Esse é o problema da igreja brasileira hoje, irmãos. A gente vai adicionando um monte de coisa, acrescentando, e um monte de coisa vai sendo, entrando no seio da igreja. Por quê? Porque a gente acha que as coisas não estão acontecendo, fluindo como antes. Mas qual o conselho de Paulo para Timóteo aqui? Olha, faz isso que as coisas vão mudar. Tá igual eu vi uma arte um dia, né? Que hoje em dia, quando a gente quer um avivamento na igreja, traz um grande pregador, traz um cantor famoso. Mas não foi o conselho que Deus deu, que o Senhor Jesus deu à igreja de Éfeso. Muito pelo contrário, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. E é isso que Paulo está dizendo para Timóteo aqui. Paulo não está mandando Timóteo fazer nada diferente. Paulo não está falando assim, olha, você precisa de uma novidade, um modismo, de uma inovação. Não. Paulo diz para ele, reavive o que Deus já te deu. É isso que a igreja brasileira precisa fazer, irmãos. A gente está enterrando os nossos talentos. A gente está enterrando os nossos talentos. E a gente precisa desenterrar. A gente precisa voltar a queimar por Deus. A gente precisa voltar a ter fervor, entusiasmo, paixão, vibração, brilho nos olhos. E a gente está no automático, a gente está no piloto automático, a gente está igual a igreja de Sardes. Tem nome de que quem está vivo, mas está morto. A igreja de Sardes, ela estava no piloto automático. E a igreja de Laodiceia, que era rica, milionária, tinha o melhor colírio da Ásia Menor. E Deus diz tinha as melhores roupas, as melhores grifes estavam lá de roupa. Deus diz para ela, olha, você está cega, está nua, você é miserável, pobre. E quem dera fosses quente ou frio, mas tu és morno, porque Laodiceia estava entre duas cidades. Ela estava localizada entre Colossos e Herápolis. E Herápolis era a cidade, as Caldas Novas do Brasil, a cidade das águas térmicas ou termais. Professora de português? Está aqui a professora de português. Termais, se estiver errado, bota na conta dela, tá? Eram as águas quentes, né? Como se diz em espanhol, calientes. E Colossos, águas frias, geladas. Laodiceia não, lá a água vinha por arqueduto, por canos, tubulações, e chegava morna. Aí Jesus diz para ela, usando a geografia do local, quem dera se você fosse quente ou fria, quem dera se as suas águas fossem frias e geladas como as águas de Colossos. Quem dera se as suas águas fossem quentes como as águas de Herápolis. Mas a água aqui é o que? Morna, e vocês são mornos. E Deus está a ponto de vomitar. Alguém já tomou água morna, irmãos? Dá náuseas, dá enjoo. Tem muito crente que está dando náuseas em Deus, mas aparentemente era a igreja modelo. Se você perguntasse a qualquer cristão comum da época da Ásia Menor, qual das 7 igrejas você quer congregar? Laodiceia, a igreja rica, milionária. Se fosse hoje a igreja que tinha ar-condicionado, tinha o melhor som do mundo, tinha o melhor sistema de poltrona, de tudo. Ela tinha tudo, só não tinha a presença de Jesus. Jesus estava do lado de fora. Ela tinha tudo, só não tinha a presença de Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele. E a gente usa esse versículo para evangelizar, né? Mas se você pegar o contexto, não tem nada a ver. É uma igreja que tinha colocado Jesus do lado de fora. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. A gente tem que reacender o fogo. A gente tem que voltar a colocar lenha na fogueira. A gente tem que colocar brasa, remove a cinza. E não podemos deixar o fogo apagar. Lembra daquela mulher, profeta Eliseu, a viúva? O profeta chegou, ela disse para ele, olha,
Os credores chegaram, querem levar meu filho. O que você tem na sua casa? O que a mulher respondeu? Parece que eu estou vendo a cena. Aí, a tua serva não tem nada. Aí parece que o profeta vira as costas. Se não tem nada, então Deus não pode fazer nada. Aí ela lembra, ponto e vírgula. Eu ainda tenho um pouco de azeite na botija. Era tudo o que o profeta precisava. Aí o que ele diz? Vai, pega vasilhas emprestadas. Enquanto tinha vasilha, irmãos, tinha azeite. E é isso que a gente precisa fazer. Não precisa buscar fora o que existe dentro. Esse é o nosso problema. Vamos fazer isso, fazer. Não tem que fazer nada diferente. A solução de Deus, o milagre, a cura, a libertação está dentro da sua casa. Amém? Não precisa de inventar nada. Não precisa de nenhuma inovação, de nenhum modismo. Está tudo dentro de você e dentro da sua casa. E o texto continua, irmãos. O apóstolo Paulo, ele lembra Timóteo de quando ele foi chamado por Deus para o ministério e ordenado pela igreja local, através da imposição de mãos. Que é a prática do Novo Testamento. O Novo Testamento não se unge, não se consagra, como era no Antigo Testamento, quando era unção de sacerdotes, de reis. É bem verdade que muitas igrejas, inclusive o Ministério Tabernáculo, faz isso, ungir obreiros como tradição, ungir pastores, mas como tradição. Não há base, não há respaldo, não há suporte, não há sustentação bíblica no Novo Testamento. Muitas igrejas fazem isso como tradição, não como um princípio bíblico, porque não há. E no Novo Testamento não tem essa coisa de ungido, Fulano de tal é ungido de Deus. Isso não existe. Isso só no Antigo Testamento, tá? No Novo Testamento, Pedro fala sobre o sacerdócio universal. Todos nós estamos no mesmo nível, no mesmo patamar. O que existe são funções diferentes. Ninguém é superior, ninguém é inferior. O que existe é uma questão funcional, uma questão de função, funcionamento. Ok? Versículo 7, para terminar. Versículo 7. A disciplina pessoal de Timóteo. Olha o que Paulo diz para Timóteo no versículo 7. Versículo 7, estou lendo 8. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Irmãos, aqui Paulo fala a Timóteo sobre as qualificações de um líder cristão. Em primeiro lugar, o líder cristão não pode ser covarde, porque estava tendo uma debandada geral aqui. Muita gente estava abandonando o cristianismo pelos motivos que eu já falei. Paulo estava preso, acusado de ser malfeitor. Muitos cristãos recebendo diversas acusações, como já falamos aqui em pregações anteriores, de canibalismo, incesto, ateísmo, terrorismo. Muitos cristãos morrendo de diversas maneiras, sendo torturados, bens confiscados. Muitos cristãos sendo mortos por animais selvagens, por feras selvagens. Muitos cristãos sendo mortos lá em Roma, colocados nos postes, queimados, vivo, para iluminar as noites de Roma. E é nesse contexto que Paulo escreve essa carta para Timóteo. Então Paulo diz para ele, olha, Deus não te deu espírito de covardia, você não é covarde. E a ideia de covarde aqui é alguém que está com medo, é alguém que está fraquejando, que está querendo abandonar o barco, tirar o time de campo, jogar a toalha. Irmãos, Deus não nos deu espírito de covardia. Mas Deus nos deu o quê? Versículo 7. Mas de poder, de amor e de moderação. É esse o espírito que Deus nos deu, irmão. Deus não nos deu o espírito de covardia. Não combina com cristão ser covarde. Não combina com cristão ter medo. E a gente vive uma época de incertezas, de dúvidas. Quantas pessoas estão com muitas inseguranças, Medo, porque a gente ouve falar tanta coisa. É tanta coisa chegando.
Deus não te deu o espírito de covardia, de medo. Deus está no controle de tudo, irmãos. Não cai uma folha de uma árvore se não for a vontade de Deus. Deus é soberano, irmãos. Ele está no controle de todas as coisas. E Ele prometeu na sua palavra, em diversas passagens, a principal em Mateus 6, que Ele cuida do seu povo. E Ele usa algumas metáforas, né? O Senhor Jesus, Ele usa alguns exemplos. Ele usa o exemplo das aves do céu, que não plantam, não ajuntam, mas Deus cuida delas. Ele usa o exemplo de Salomão, que Salomão, em toda a sua glória, o homem era bilionário, mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios dos campos. Se Deus preocupa com flores, se Deus veste as flores, quanto mais nós que somos filhos de Deus. Então Deus, Ele cuida de nós. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas o espírito que Deus nos deu é espírito de poder. Um líder cristão, um cristão, ele deve ser revestido com o poder de Deus. E é isso que Paulo fala aqui. Deus nos deu o espírito de poder. E a palavra dunamis no grego. A palavra dunamis é a ideia de uma dinamite, de uma bomba. É esse espírito que Deus nos deu. Lá na nossa cidade, Minas Gerais, a gente cresceu. Inclusive tinha alguns membros da nossa igreja que trabalhavam com dinamite. E eles faziam ruas, né? Aquelas ruas de pedra. Então eles tinham que ir nas rochas, nas montanhas. E a minha cidade é uma cidade de montanhas, de rochas. E eles trabalhavam com dinamite, explodindo pedras, montanhas. Aí quando eu fui pregar a primeira vez esse texto aqui, eu pesquisei no grego na época, dunamis, que era dinamite. Aí eu entendi. E é esse espírito que Deus nos deu. Dunamis. O evangelho é o poder de Deus. Então Deus nos deu o espírito de poder, irmãos. É a ideia de que você é uma dinamite nas mãos de Deus. É esse o espírito que Deus te deu. Não é aquele espírito de covarde. Então Paulo, ele contrapõe. Em vez de Deus não te deu um espírito de gente que é medrosa, covarde, que tem medo, mas Deus te deu espírito de poder. Você é um dunamis, dinamite nas mãos de Deus. Você é um canal de Deus, um instrumento de Deus. E é isso que Paulo diz aqui no versículo 7. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, irmãos, penúltimo lugar, um líder cristão ele precisa amar com amor ágape. Paulo diz, olha, versículo 7, Deus te deu o espírito de poder, mas também te deu o espírito de amor. E a palavra amor no grego aqui é a palavra ágape. A gente tem que amar com amor incondicional. Paulo diz para Timóteo, o espírito que Deus te deu é de poder, de amor, e depois ele conclui, espírito de moderação. Então é esse o espírito que Deus te deu, de poder, autoridade. Eu gosto muito de uma ilustração que eu ouvi há muitos anos atrás. É a ideia de um policial, um policial rodoviário, vamos pensar num policial rodoviário, de 1,60 m de altura, baixo, fraco e franzino. E vem uma carreta a 120 km por hora. E essa carreta vem a todo vapor. E esse policial faz apenas um sinal para a carreta. E ele para e a carreta vem. E o motorista da carreta vem freando, reduzindo as marchas. E ele para. E quando ele chega, ele tem que prestar obediência, respeito, submissão àquele policial. Ele pode ser fraco, franzino, pode ser baixo. Por quê? Porque ele está revestido de autoridade. E é isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Deus te deu o espírito de dunamis, autoridade. E é isso que nós somos na presença de Deus, irmãos. Me lembro uma vez que o irmão me ligou, pastor, vem aqui expulsar o demônio. Eu falei, por que, irmão? Não, porque eu tenho medo. Eu falei, querido, o espírito que Deus te deu é um espírito de poder. Você tem autoridade no nome de Jesus para orar e repreender e expulsar esse demônio.
E muitas vezes a gente tem medo de muitas coisas, irmãos. Mas o Espírito que Deus nos deu é um Espírito de poder. E por fim, Paulo conclui dizendo que Deus deu a Timóteo um espírito de moderação, que é a ideia de domínio próprio, autocontrole, disciplina, é a ideia de uma pessoa equilibrada. Timóteo, o espírito que Deus te deu é um espírito de moderação, de autocontrole, disciplina, que é a ideia de uma pessoa equilibrada. Timóteo, não perde o sentido não perde o foco não, porque estava tendo uma debandada geral, perseguição, e sem falar que Timóteo estava enfrentando os falsos mestres também na igreja de Éfeso, sem falar também que ele não tinha muito respeito da igreja de Éfeso por ser jovem, tímido. Ele era jovem, tímido e doente. Então ele não tinha muito respeito da igreja de Éfeso. Mas Paulo está encorajando, incentivando. O espírito que Deus te deu é um espírito de poder, amor e moderação. E essa é a palavra de Deus para você nessa noite. O espírito que Deus te deu, o espírito que age em você, que atua em você, não é um espírito de covardia, mas é um espírito de poder, de amor e de moderação. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos orar, finalizando, e depois vamos passar um tempo aqui em oração, ok? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado por tudo que ouvimos e recebemos nessa noite, Senhor. Ajude-nos a colocar em prática essa palavra, que possamos reavivar o dom que o Senhor nos deu, que o Senhor possa restaurar-nos, que o Senhor possa nos despertarmos para a oração, Senhor, e que possamos reacender, Pai, o dom que o Senhor nos deu, reacender a fogueira, Pai, que possamos colocar lenha no altar da oração, no altar da consagração, no altar da busca, porque o espírito que o Senhor nos deu não é um espírito de covardia, mas é um espírito de poder, de amor e de moderação. Muito obrigado, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Ó Deus, abençoe aqueles que participaram pelo Facebook. Ó Deus, colocamos tudo diante do Senhor. Oramos com ações de graças em nome de Jesus. Faça assim com as suas mãos. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, e todos digam amém. Podemos assentar? Pode aplaudir o Senhor.